Gálatas 5. E o texto que nós vamos ler vai ser do versículo 16 até o versículo 22. Gálatas 5, ele já começa falando, antes de eu ler o texto em si, ele já começa falando sobre a diferença entre o que é a lei de Moisés e a lei de Cristo, que é um termo pouco usado, mas é usado sim, lei de Cristo. E o pessoal que é de fora do evangelho às vezes diz a lei de crente, né? Não sei se você já escutou isso. Não, fulano agora está servindo a lei dos crentes, né? Isso é um termo muito antigo para dizer que uma pessoa se converteu, né? Fulano agora segue a lei dos crentes, né? E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação. Era a maior preocupação apostólica que poderia ter, que é saber se realmente a igreja está crescendo de acordo com a graça e não mais vivendo os rudimentos antigos da lei. E ele tinha essa preocupação, e ele já começa o capítulo 5, ele já começa se perguntando, não foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Ele faz uma pergunta retórica na sua própria carta, dizendo, ei, Cristo nos libertou para a liberdade, parece até uma coisa redundante, mas era preocupante. Ainda existia alguns discípulos que, mesmo tendo entregado a sua vida para o ministério da fé em Cristo Jesus, eles ainda se sentiam presos de certa forma. Eles não conseguiam compreender que a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade que vai muito além de servir a uma lei ou não judaica. A liberdade que o Evangelho nos dá é de verdadeiramente termos intimidade com Cristo. A verdadeira liberdade, ela surge quando a gente entende, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se existe uma verdadeira liberdade enfatizada, é porque existe uma falsa liberdade também impregnada dentro da igreja. Quando a gente entrega a vida a Jesus, essa liberdade é do pecado. O pecado não nos domina mais, mas isso é um exercício diário. Não é da noite para o dia. Da noite para o dia é você, quando entrega a sua vida a Cristo, permite que o Espírito Santo venha habitar dentro de você, ele passa a fazer morada dentro do teu coração, e a partir daquele momento, automaticamente você é regenerado. Diga, regenerado. Regeneração caminha lado a lado com a santificação, mas não é a mesma coisa. É você saber que quando você foi regenerado, você não merecia, e foi regenerado. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque foi regenerado, regenerada. E aquilo você não pagou preço nenhum para alcançar. Você simplesmente recebeu o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Automaticamente você é regenerado. A santificação já é a sua parte. Você não é automaticamente santificado, você precisa agora ter uma vida de busca da presença para poder você ter uma vida santa. É você dizer não ao pecado, é você correr da aparência do mal, é você fugir, é você aprender a resistir ao diabo para ele começar a fugir de você. Então isso é um processo, e o que vai ajudar eu, vocês, todos aqueles que entregam a vida a Jesus, nesse processo, é você saber lidar com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo forjado dentro de mim, dentro de você. É você começar a passar a ter a atitude que Cristo teria. É você abrir mão da sua vontade e começar a viver realmente o que a palavra diz de ter a mente de Cristo. Nessa situação, o que Jesus faria? Como Jesus responderia? Como Jesus agiria? Que palavra Jesus diria? Ou até mesmo, será que naquele exato momento ele não ia se calar? Existem determinados momentos no ministério de Jesus em que ele precisou se recolher.
Às vezes a gente esquece que havia momentos que Jesus ia e repreendia um fariseu, mas tinha momentos que a multidão se alvoroçava e ele se recolhia com os seus. Existe momentos em que o fruto do Espírito é que vai nos dizer: devemos avançar ou devemos esperar? Devo falar isso ou devo guardar a minha língua? O caráter de Jesus dentro de nós, sendo forjado, é o resultado desse fruto. Então eu não posso começar a falar sobre o amor, que é um elemento do fruto, sobre a longanimidade, sobre a benignidade, sobre a bondade, sobre a mansidão, sobre o domínio próprio, se eu nem entender o que é o fruto. Eu preciso entender o que é o fruto. O texto de Gálatas 5, a gente vai ler aí do 16 ao 22, se você puder me acompanhar aí. Depois que o apóstolo dá toda uma explicação sobre a carne, né, sobre as concupiscências da carne, depois que ele fala de tudo que o ser humano já está habituado a cometer, que é o pecado, ele vai chegar no 16 e vai no 5,16 e vai dizer assim, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Ele diz um jamais. Ele já manda você ter a primeira atitude, não andar pela concupiscência. Porque se, irmãos, nós começarmos a andar pela concupiscência da carne, nós vamos nos tornar os animais. Nós vamos nos tornar o gato, o cachorro. Quando está com fome vai e come, quando está com sede vai e bebe, quando quer brincar, brinca, quando quer ter suas relações sexuais, tem suas relações sexuais. É tudo desenfreado, é tudo movido pelo instinto e pelo cio. Nós não somos assim. Quando ele fala, não andei pelas concupiscências da carne, é um alerta. É possível estar dentro da igreja e ser movido pela carne. Essa epístola não é para não crente, ela é para crente. Ela é para uma igreja. E ele chega ao ponto de dizer: ei igreja, não ande na carne não. Aí você vai dizer: apóstolo Carlos, o que é isso? Quer dizer que a igreja de Gálatas estava andando na carne? Eu disse: se está a repreensão aqui é porque estava. E estava tão pesado que ele precisou corrigir. Irmãos, a própria palavra diz: aquele que está em pé, ele precisa o quê? Vigiar, tomar cuidado, para não o quê? Cair. Não cair. E ele já começa dizendo: olha, não ande pela concupiscência, não satisfaça a sua carne. Eu estou falando no nível de pecado, irmãos. Ok? 17, porque a carne, ela milita contra o espírito. Ninguém vai acordar de manhã aqui assim, fazer assim, ó. Ai, que vontade de fazer um jejum. Ninguém. A sua carne pede cuscuz. A sua carne pede um ovinho frito, um pão, uma manteiga, um queijinho. A carne, ela luta contra o espírito. Militância é guerra. A carne, ela já acorda querendo pecar. E isso é o natural do homem, irmãos. Desde a queda de Adão e Eva, isso é o natural do homem. Então não se assuste quando você estiver com desejo de pecar. Se assuste em você querer se lançar nesse pecado. Quando você está com desejo de pecar, você tem que lembrar: eu preciso orar, eu preciso jejuar. Quem ganha com a sua oração é Jesus? Não, é você mesmo. Quem ganha com o seu jejum é Jesus? Não, é você mesmo. Você, quando eu digo você, é você, eu, todo ser humano na face da terra, ele já acorda com o desejo pecaminoso. Mas esse não é o problema, porque para isso Jesus já trouxe a solução. O problema é você querer andar nessa pecamidade, você querer andar, permanecer. Então, o texto continua dizendo: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito também milita contra a carne. Você provavelmente não acorda com a vontade de jejuar, mas já acordou com vontade de orar. Aí a carne e o espírito brigando com o outro. Já foi até derrubado da cama para fazer uma oração em certas horas que você gostaria de estar dormindo, gostaria de estar descansando.
Seu espírito ali, né, foi incomodado pelo Espírito Santo e disse: ei, me busca. Então, do mesmo jeito que a nossa carne velha pecadora gosta do pecado, a nossa alma ela anseia também pela presença de Deus. Aquele velho vazio que tanto se prega e tanto se fala, que está dentro de nós, precisa ser preenchido todos os dias. Eu preciso buscar, eu preciso me dispor a vencer essa guerra da carne com o Espírito, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. São pequenas partes do texto, irmão, que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus diz: aquele que quer vir após mim. Aí já começa o chicote: negue-se a si mesmo. Aí o segundo chicote: tome a sua cruz. Aí o terceiro chicote: siga-lhe. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Da sua vontade, do seu eu, do nosso desejo, para poder vivermos verdadeiramente aquilo que Ele quer para nós. É uma luta diária e constante. Amém? Diária e constante. E Ele vai dizer: não faça mais o querer. Aquele que já morreu em Cristo, quem está morto não tem desejo, né? Eu nunca vi um morto pedir um copo d'água nem um prato de comida. Morreu, acabou. A Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo, não é? Então, se eu já estou metaforicamente morto em Cristo, eu tenho que começar a mortificar os meus desejos carnais também. Se você perguntar para mim se é fácil, eu vou dizer nunca. Não, jamais. Não é fácil, é difícil, muito difícil. Mas se está escrito, está orientado, é porque é possível você começar a trilhar isso, não é? A própria palavra diz que esse estado pleno nós só vamos alcançar na volta dele. Mas Ele está interessado em observar se estamos pelo menos tentando. Ele está interessado em saber se a gente consegue cada dia abrir mão da carne por Ele. Em certa situação, irmãos, eu tinha um trabalho forte ali no bairro de Rio Doce com o pessoal homoafetivo. Nós trabalhávamos com mais ou menos uns 8, eram 7 homoafetivos. E eles tinham essa dificuldade porque pendia muito o lado carnal. Eu não resisto, apóstolo, eu não resisto. Está certo. E eu ensinava para eles aquele texto que Jesus, né, instrui assim: existem eunucos, uns que nasceram eunucos, outros que os homens pegaram eles e os fizeram eunucos, os castraram. Mas existem aqueles que se tornaram eunucos pela fé. Aquele que decidiu, por Cristo, não satisfazer o seu desejo pecaminoso. E no final desse versículo, Jesus diz: quem tiver paciência para entender isso, entenda. Ele já sabia que era difícil esse tipo de situação ser aceito no nosso meio. Mas diz: quem tiver paciência, entenda. Que for longânimo, entenda. Então, toda vez que eu chegava para esse grupo específico, era um evangelismo muito específico, que eu dizia: se eu pedir para você parar de praticar o que você faz, você vai me obedecer por respeito a mim, mas daqui a 2 meses você começa a fazer de novo. Se seu pai e sua mãe forçar e pedir para você parar de fazer, você também vai obedecer. Quando for daqui a 1 mês, 15 dias, 3 meses, você faz de novo. Mas eu tenho certeza que se você decidir de praticar o que você pratica por Cristo, é muito difícil você voltar a praticar. Porque não foi o homem, nem a sociedade e nem a família. Foi o próprio Cristo que te chamou para viver uma nova vida. A própria palavra de Deus diz o que, irmãos? Que é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu dizia para eles: não importa se você é hétero ou se você é homo, é necessário nascer de novo. Não importa se você é bonzinho ou se você é malzinho, é necessário nascer de novo.
Não importa se você é criado dentro do Evangelho ou se você é criado em outro lugar, é necessário nascer de novo. E o fruto do Espírito vai nos ajudar a isso. E o texto continua dizendo, 18: mas se sois guiados pelo Espírito, você não está sob a lei. Olha aí o segredo. Se é que pega a gente pelo pé. Se sois guiados pelo Espírito, você não está debaixo da lei. A partir do momento que eu não sou mais guiado pelo Espírito, eu sou guiado pela carne, eu volto a ser uma pessoa guiada pela lei. Há uma escolha para mim e para você. Quer ser guiado por quem? Você pode dizer: Espírito Santo, guia os meus passos, me dê força para resistir. E o texto continua dizendo, no 19: ora, as obras da carne, elas são conhecidas, né? Aí ele vai dizer: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, essa turma e as pareia. Isso e tudo que se parece com isso já era conhecido dos homens. Vocês já estão habituados, vocês já estão acostumados com as práticas da carne, né? Mas ele vai dizer aqui, continuando, né? E parecido com essa, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Aí chega o versículo 22. Graças a Deus existe um mais. Diga mais. Mais. Existe um mais para a gente. Existe um mas. Olha como diz: mas o fruto do Espírito é. Então você vê que é no singular, não é no plural. O fruto do Espírito é. Então ele vai começar a dizer os elementos do fruto. Geralmente quando eu ministro essa mensagem eu trago uma laranja. Hoje eu não tive como trazer, porque você vê a laranja, você vê o que é que compõe a laranja. A laranja tem a casca, é laranja. Os bagos, é laranja. Os gomos, é laranja. As sementes, é laranja. Toda a estrutura dela é laranja. A mesma forma é o fruto do Espírito. Cada componente daquele ali, a laranja sem casca, ela perdeu a personificação. Você não vê um pé de laranja, as laranjas já descascadas. Olha que maravilha ia ser, né? Você não vê. Você identifica aquilo, é uma laranja, você vê a casca. Você vê que quando você abre a laranja, ela tem os gomos. Se você abre a laranja e não vê os gomos, você vai dizer: que fruta é essa? Parece uma laranja, mas eu não estou vendo os gomos. Então você desde pequeno sabe identificar uma laranja. O fruto do Espírito é a mesma coisa. Você começa a saber identificar o fruto. Você começa a perceber o fruto. Como esse fruto se parece. Como esse fruto se movimenta. Como esse fruto é descascado sem sementes. Então ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Quando fala de lei e que não há lei, não há punição. Você não vai ser punido por praticar o amor, por praticar a bondade. Você não vai ser punido por praticar a longanimidade, que é a paciência. Você não vai ser punido por praticar a mansidão, o domínio próprio. Não há punição, não há lei. A lei existe, sabe por quê? Porque não há acordo entre as partes. É para isso que a lei existe. Por que foi criada a lei? Porque não havia acordo entre as partes. Não precisava ter uma lei que ia reger e que ia determinar o que cada um poderia viver e qual o limite daquela vivência com o próximo. Vocês estão me entendendo? Por que Deus criou a lei? Vocês lembram por que Deus criou a lei? Deu a Moisés? Só recapitulando isso, existia um momento em que o povo queria se relacionar com Deus. Até aquele momento era só Moisés que se relacionava com Deus. Deus falava com Moisés face a face. A gente conhece esse texto. Mas o povo também queria. É só Moisés que fala com Deus. A gente também não é povo de Israel. A gente também não participa desse momento.
Deus se agradou tanto disso que disse: Moisés, vamos fazer esse encontro aí. Deu com essa galera todinha. Agora você vai pedir para o povo se santificar, jejuar 3 dias. Você vai pedir para o povo se consagrar esses 3 dias. Esse povo nem relação com suas esposas, com seu marido vai ter por 3 dias. Eles vão estar focados nesse encontro comigo. Daqui a 3 dias a gente se encontra. Moisés, passa para o povo. Tá certo, Deus? Moisés passa para o povo e o povo faz. Se consagra 3 dias. Se devota 3 dias. No dia do encontro, irmãos, o texto vai dizer que na hora que o povo começou a chegar no cume do monte, e você sabe como o Senhor é, o desejo de encontrar com o povo, só que a presença de Deus é terremoto, vento forte, o monte começa a fumegar, o monte começa a balançar. O Senhor está descendo para se encontrar com o povo, e o povo começa a temer. A Bíblia diz que quando o povo vê o fogo, que o povo vê o trovão, que o povo vê a fumaça, que o povo, a gente vai morrer, Moisés, fala tu com ele, a gente não. Desse encontro que não houve, é que Deus determina a lei. Não houve acordo entre as partes. Moisés voltou a ser o único que conversava com Deus. Passou a ser o único intermediador. E para isso que nasce a lei. Não sei se você lembra desse texto, mas é daí que surge. Quando não há acordo entre as partes, precisa ter uma lei. Se eu discordo de Rubens, vamos resolver na justiça. Se eu discordo com o vizinho, se eu tenho um problema trabalhista, vamos resolver na justiça, porque não há acordo entre as partes. A mesma coisa na palavra, irmãos. Quando ele diz, contra essas coisas não há lei, quando você vive cada elemento do fruto e deixa florescer Jesus dentro de você, não precisa mais você ter aquele encontro da montanha, da fumaça, do trovão. Você agora tem um próprio Cristo dentro de você. Posso ouvir um amém? Você agora tem a própria habitação do Espírito dentro de você. Você não precisa mais correr para cima de monte, nem correr para a planície. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Ela diz, mestre, os meus antepassados diziam que o lugar de adorar é o monte. O judeu diz que o lugar de adorar é em Jerusalém. Jesus vira para ela, ei, nem em Jerusalém nem no monte. Vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e verdade. Ele já estava dizendo, ei, não é o método e não é o local, é você e eu e você. Quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele diz, entra onde? No teu quarto, fecha a porta. Em secreto, Deus fala contigo e tu fala com Deus. Às vezes nós queremos receitas para entrar na presença de Deus, quando na verdade a coisa é mais simples. Quando é muito acessível, quando é muito fácil. Glória a Deus. Então, irmãos, ele diz, contra essas coisas não há lei. O acordo já existe entre as partes. O acordo é no sangue. O acordo foi feito na cruz. O acordo entre as partes, entre o homem e Deus, é Jesus. É Jesus. É Jesus. A Bíblia não diz frutos no plural, ela diz frutos no singular. Isso significa que todos os elementos que eu li aqui, domínio próprio, bondade, eles fazem parte da mesma essência do Espírito. Todos os elementos compõem a ação do Espírito. Quando você está dentro da igreja, e quando eu digo da igreja, eu digo do corpo de Cristo, eu não estou falando paredes. A própria palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos, Ele habita dentro do homem. Quando eu falo a igreja, somos nós aqui reunidos, aqui é a igreja. Quando esse fruto começa a crescer, a frutificar dentro de nós, você começa a perceber a mudança na vida do nosso irmão. Fulano, que era boca de confusão, agora é o mais manso. Fulano que falava mal dos outros, agora defende o evangelho e prega o evangelho. Já dizia um pastor amigo meu, quer falar da vida de alguém, meu irmão, fale da vida de Jesus.
Quer falar da vida de alguém? Olha, tem um homem que gosta que você fale da vida dele, se chama Jesus. Pode falar a vida dele todinha. Fale tudo da vida dele para alguém. Outro ponto é que, por ser um fruto, então não é algo que acontece de fora para dentro, é algo que acontece de dentro para fora, né? O Espírito Santo produz o seu fruto no nosso interior, de modo que se manifesta nas nossas ações e nossos atos, né? Naqueles momentos em que você até esperava uma resposta agressiva, você que é cheio do Espírito Santo tem um fruto, responde com educação. Naquele momento que parecia que tem aquela briga de gritar, você que tem o fruto do Espírito se esforça para responder num tom ameno. Você percebe a apropriação do Espírito Santo na sua vida. Você percebe a apropriação de que Jesus está transformando o seu caráter. Então é algo que não ocorre de fora para dentro, não é algo forçado. Às vezes a gente vai para alguns lugares, algumas religiões, que o fato de você já mudar as suas vestes, o seu lado exterior, já diz, aquela pessoa agora é crente. Mas a verdadeira mudança, ela corre de dentro para fora. Você olha para a pessoa e diz, tem algo diferente de fulano. Será que é o corte de cabelo? Será que é a barba que está diferente? Será que é a cabeça que agora é raspada? E quando você enxerga melhor, você vê que é Jesus na vida daquela pessoa. Que há uma mudança. Quando a gente estava ali fora mais cedo, eu e o pastor Moisés, eu estava contando o testemunho de um rapaz, de um senhor, para dizer a verdade, chamado Lúcio. Numa comunidade que a gente tinha uma obra missionária ali na Imbiribeira, em Cafezópolis, ali por trás da Faculdade Universo, todo mundo sabe onde é aquela, né? Por trás ali tem uma comunidade chamada Cafezópolis, eu não sei se você já ouviu falar. E a gente ganhou para Jesus o Lúcio, e o Lúcio era carroceiro, ele ganhava a vida puxando a carroça, pegando reciclagem. Só que ele tinha um rótulo muito famoso dos carroceiros, que ele era o Papudinho. Era aquele trocadinho para cachaça. E quando a gente ganha o Lúcio para Jesus, Lúcio começa a ter uma mudança de vida tão grande que ele começa a trazer para a igreja os que antigamente eram semelhantes dele. Ele começou a chegar na igreja com 2, 3 papudinhos com ele. Porque eles começaram a observar a mudança na vida de Lúcio. Um homem analfabeto, um homem que não tinha palavras, que não conseguiria dizer, olha, Jesus te ama porque morreu na cruz, porque o sacrifício não. Ele só fazia aquele velho evangelismo de dizer, vem e vem ver. Vem ver o local onde se prega uma palavra que está mudando a minha vida. E Lúcio começou a evangelizar sem dizer um ai. Quando a gente tem a vida transformada pelo Espírito Santo, a gente começa a se tornar testemunho e as pessoas começam a observar em nós. Eu sei que isso já aconteceu com vocês aqui, porque todos aqui são cristãos. As pessoas começam a observar em nós uma mudança e não conseguem dizer. Quem é de dentro do Evangelho sabe que é a ação do Espírito, mas quem é de fora começa a dizer, fulano, tu mudou, tem alguma coisa diferente. Terceiro, o fruto, ele não é algo que já está pronto e nem está acabado, mas é algo que está sendo construído, ele está sendo produzido, né? Ele está sendo amadurecido. E isso é algo que acontece com o tempo. Não tem como da noite para o dia você dizer, a minha vida mudou. Não é o evangelho caldo de cana que faz na hora. Moeu, já toma. Não. Esse fruto ele vai amadurecendo, ele vai se fortalecendo. A sua oração, a sua devoção a Deus, o seu conhecimento da palavra vai indo. Esse fruto, essa ação do Espírito dentro de mim e de você. Então, com o tempo e com o tempo, se nós continuarmos buscando ao Senhor e progredir em conhecer, nós vamos percebendo em nós mesmos essa mudança. Você começa a dizer, rapaz, se fosse eu há um ano atrás, eu tinha respondido de outra maneira.
Se fosse eu há 5 anos, eu tinha dado a rodada a mão na cara. Se fosse eu há 10 anos, eu tinha dado a voadora. Então, a gente começa a perceber a mudança gradativa. O tempo vai passando e o Evangelho vai nos moldando. Esse fruto vai amadurecendo. Você vê isso na vida do próprio Moisés. Moisés foi um homem que na sua juventude, de forma errada, para defender um outro judeu, um outro hebreu, ele mata um egípcio. O fruto de Deus começa a atuar na vida de Moisés. Moisés chega a um tempo a ser conhecido como o homem mais manso da terra. Então veja a transformação que o Senhor pode fazer na nossa vida. Um homem que teve um ímpeto de matar outro homem passa a ser conhecido como o mais manso da terra. Ele deixou esse espírito ser trabalhado dentro dele, esse fruto do espírito ser trabalhado dentro dele. Isso ocorre conosco também, amém, irmãos? Isso ocorre com cada um de nós. Outro ponto, quarto ponto, é que nenhuma árvore ela produz um fruto para si mesma. Nenhuma árvore consome o seu próprio fruto. Você já viu um pé de coco rasgar o coco e tomar água? Não, vou me nutrir da minha própria água. Você já viu um cacho de uva ser devorado pela própria videira, pela parreira ali? Não tem como. O fruto ele é produzido para ser consumido por outros, para ser experimentado por outros. Jesus. Obrigado. O fruto, ele não se alimenta de si mesmo, mas ele existe para que outros possam desfrutar. Como é bom você estar na companhia de uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela. Como é agradável, né? Quando há respeito. Eu sei que a maioria aqui é família, né? Então a paciência tem que ser dobrada. Eu vi uma postagem das duas irmãs hoje que eu até ri no Instagram. Que uma fala assim com a outra, assim de um jeito com a outra. Eu disse, é verdade. É verdade, quando a gente está em família, a gente tem certas liberdades, né? A gente tem certas maneiras de lidar, né? E quando a gente está na família de Deus, também existem certas liberdades, mas com amor, com respeito. Se a gente não tem esse fruto do Espírito, a gente não consegue lidar. E a gente começa a misturar as coisas, daqui a pouco a gente está intrigado um com o outro, né? A gente passa a não exercer a mesma misericórdia que a gente quer que exerçam conosco. A gente passa a não dar o perdão que a gente quer que seja dado para conosco também. Aí vem as parábolas do juiz, né, de quem é muito perdoado também é muito dado, né, que aquele que é mais perdoado tem mais gratidão, e vocês conhecem isso mais do que eu. Ele diz, o fruto do Espírito, ele vai produzir algo que possa realmente abençoar. Moisés, ele precisou ser tratado, como eu disse, um homem que assassinou outro homem. Ele jamais conseguiria ser uma pessoa que resgataria o povo hebreu ali do Egito. Então você vê toda a sequência da vida de Moisés. Ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto e ele tem um encontro com o Senhor, você conhece a história, a sarça está ali queimando. Ele não achou estranho a sarça queimar, não, irmãos. Ele achou estranho a sarça queimar e ela não se consumir, porque era normal. Como é a palavra? Essa coisa da natureza de relâmpagos caírem sim no deserto e é normal. Mas o que chamou a atenção é que toda vez que ele olhava, a sarça queimava. Ela tipo, será que nunca vai virar cinza? Será que nunca vai virar carvão? Será que nunca vai terminar de consumir? Não. Quando ele olhava, o negócio queimando. Isso que chamou a atenção de Moisés. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele começa a queimar, e vai queimando a impureza.
ele vai queimando a iniquidade, ele vai queimando o pecado, e a gente começa a entender o fruto do Espírito. A gente começa a entender o trabalhar de Jesus dentro de nós, né? E quando ele tem aquele encontro ali, ele bota a mão, você conhece a história, eu não vou pedir para abrir, mas ele bota a Deus, tira a sandália do pé, ele tira. Olha, bota a mão no peito, ele bota. Olha para a tua mão, está branca, está com lepra, bota de volta, olha agora, está curada. Aquele homem que passa por todo um tratamento do Espírito, após ele ser curado, é que ele volta. Após ele frutificar uma mudança genuína dentro de si, é que ele volta e se torna o libertador do povo hebreu. Amém? Então, tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida e produz na nossa vida e move a nossa vida, move o nosso ser, é para que a gente possa também estar derramando sobre o nosso próximo. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia em que os crentes são mal vistos. Eu não gosto de fazer negócio com crente. Eu não gosto de vender para crente. Eu não gosto de trabalhar com crente. Eu não gosto. Por quê? Porque infelizmente tem muito crente que não vive o fruto do Espírito no ambiente que ele está. Ele perde o testemunho dele. Precisamos voltar a frutificar. É o cara falando mal de você, você estende a mão. Eu te perdoo. É o cabra miserável você. Eu te perdoo. Eu não estou dizendo que você vai voltar a ser amiguinho dele, mas você perdoa. E deixa ele seguir a vida dele. E deixa ele seguir o momento dela. Então o fruto ele existe, ele frutifica para que a gente possa nos relacionar melhor e estarmos lidando no dia a dia. E o último ponto que eu tenho é que ele é o último, mas também não é o menos importante. É que realmente o fruto ele não é meu e nem é seu, ele é do Espírito. Por mais que ele esteja aí dentro de você, como terra fértil, né? Enraizando, crescendo, frutificando, ele ainda é o fruto do Espírito. Logo, só Jesus pode produzi-lo em nós. É preciso que esse fruto seja realidade em nossas vidas. É preciso que esse fruto não venha a secar. Eu sei que as lutas, as perseguições, os traumas, ser humilhado, ser maltratado, esfria a nossa fé e nos faz abandonar o caminho reto e direito. Mas eu estou aqui hoje com essa introdução sobre o fruto do Espírito, para que possamos repensar o que temos vivido e refletirmos naquilo que Jesus quer de nós. Que possamos voltar a ser e permanecer, e daqui a 10 anos, ou 50, ou 100, ou se Jesus voltar amanhã, não importa, possamos permanecer dando liberdade para o Espírito frutificar dentro de nós aquilo que Ele quer que sejamos, e o que Ele quer que sejamos é que sejamos parecidos com Jesus. Eu preciso ser parecido com Jesus. E quando eu olho no espelho, Guga, eu não vejo. Eu vejo um homem falho, eu vejo um pecador, e isso me faz lembrar, esse Espírito dentro de mim é que me modela. E eu preciso buscá-lo. Eu preciso buscá-lo, Eduardo. Eu preciso derramar-me. Eu preciso chamar por Ele. A própria palavra diz: se você cometeu o pecado, existe um advogado que é fiel e justo. E esse advogado é Jesus. A maior distância que eu e você temos de Deus, a maior de todas as distâncias, por mais pecaminoso, por mais pecador que você acha que é, ou pecadora, saiba que a maior distância entre você e Deus é a distância de apenas uma oração. Uma oração. Eu estou distante, eu estou assim, eu estou assado, Ore. Ore. Ore, 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 e como diz um grande pregador, ore até você se tornar íntimo de Jesus.
Ore até você estar envolto na sua presença. Ore. Não sei se vai ser 5 minutos, 10, 15, 1 hora ou uma madrugada. Mas ore. O tempo necessário para que você sinta o avivar do Espírito Santo dentro de você. Amém, irmãos? Baixa a sua cabeça. Espírito Santo, nós contemplamos a Tua Palavra e refletimos na Tua Palavra e entendemos o que Tua Palavra nos diz. Que nessa jornada de morrer para nós mesmos e nascermos de novo, é necessário permitirmos e chamarmos o Espírito Santo para agir dentro de nós. Então não importa o pecado que nós cometemos até hoje, não importa o tipo de vida que nós estamos levando até hoje, aquele conflito interno e aquela coisa dentro de nós, aquele impulso da carne, nós queremos dizer um basta e queremos buscar a Tua face até que sejamos amigos íntimos. Queremos buscar a Tua presença até que eu não tenha mais desejo de sair dela. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos sim dar liberdade ao Espírito para frutificar em nós e que através de nós possamos viver a plenitude do Evangelho de Cristo. E que possamos todos os dias, em primeiro lugar, buscar a renúncia e o arrependimento. E que esse fruto do Espírito venha e se derrame cada vez mais sobre nós. Esse bálsamo que cura a alma, que refrigera a alma e que nos faz nos tornar mais parecidos com Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, e peço por toda a igreja aqui reunida, Senhor, que o Teu Espírito venha fortemente nos avivar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, amém.